Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos aqui essa noite. O Senhor é santo e sabemos que estamos diante da presença daquele que nos transforma, que nos orienta, que nos direciona, que nos guia, Senhor. Diante disso, agora pedimos a sua orientação, a sua direção. Pedimos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos fazer aquilo que é da tua vontade, para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor fala conosco através da tua palavra, abra o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem falado à tua igreja. Então nós te pedimos essa noite, em o nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. E se assente em nome de Jesus. Vamos para mais um dia, né? Um projeto de vida. Nós estamos falando sobre santidade. É um tema, como eu sempre falo, que ele é um tema central na Bíblia. Então nós observamos a diferença entre esse Deus que nós servimos. E Malaquias, ele vai dizer que tem que haver diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o infiel. Então quando nós servimos a Deus verdadeiramente, nós temos, ou mostramos, ou demonstramos essa diferença. Amém? E nós vamos aprender isso aqui hoje. O tema base de hoje é santidade na intimidade. E o texto base é Mateus capítulo 6, versículo 6. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 6. E dentro desse texto nós vamos estar abrindo, né, o leque para entendermos um pouquinho essa condição de santidade na intimidade. E muitas pessoas em nosso meio talvez não entenderam ainda o que é ter intimidade com Deus. Infelizmente, a igreja tem uma porta aberta, ou felizmente, né? Mas infelizmente as pessoas não têm aproveitado essa porta é Jesus. E muitas pessoas se baseiam, se estabelecem em um monte de coisa, menos naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Amém? Mateus 6, 6. Vamos lá. Diz assim: tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Amém? Muitas pessoas confundem o lugar secreto e a verdadeira espiritualidade, ela não é medida por aquilo que fazemos publicamente, por aquilo que nós fazemos diante das pessoas. E Jesus, nesse texto, ele vai dizer não só isso, ele vai dizer sobre o que fazemos. E se nós recebemos um só elogio, nós perdemos totalmente o nosso galardão. E essa é uma condição muito especial que Deus estabeleceu. Por quê? Eu explico. Porque quando eu faço algo e eu fico feliz por fazer no secreto, é porque eu sei que Deus existe, Deus está vendo. Quando eu faço algo e eu quero ser reconhecido pelas pessoas, a minha fé, a minha confiança, a minha crença em Deus é mentira. Porque eu estou esperando as pessoas reconhecerem aquilo, enquanto o maior de todos reconheceu. Então isso é todo um contexto, toda uma condição. Eu não reconheço isso do dia para a noite. Eu preciso passar por um processo de santificação, de um encontro com Deus, para encontrá-lo, de intimidade com Deus, para começar a ter esse tipo de confiança. Então muitas pessoas ainda estão esperando reconhecimento, estão esperando fazer publicamente para serem vistos pelos homens. Então é essa condição que ele está dizendo aqui. A pregação sobre santidade, ela destaca que o quarto, né, mencionado por Jesus aqui, simboliza um ambiente onde nós tiramos todas as máscaras, onde realmente, de fato, nós abrimos e mostramos para Deus realmente quem somos. E é por isso que a oração hoje se tornou uma coisa vaga e vazia. Ao invés de orarmos e dialogarmos com Deus, e tem muitas pessoas fazendo isso, vendo pregações e assumindo forma dessas pregações no seu entendimento, na sua compreensão. E isso é um perigo, é um problema grave.
Porque a partir do momento em que eu pego aquilo que é falado e aplico dentro da minha condição humana, eu posso distorcer aquilo que às vezes é puro. Eu posso bagunçar isso. Então a oração se tornou uma fonte de pedido, uma fonte de religiosidade vazia. Ó Deus, te poder, Deus me dê isso, ó Deus faz aquilo. Não uma fonte de intimidade. De entrar na presença de Jesus e ter um diálogo com Ele, uma conversa com Ele. E muitas pessoas que saem da oração parece que foi um monólogo. Por quê? Porque elas não conseguem entrar no lugar santo, no lugar de intimidade. Por quê? Porque elas perdem totalmente o foco. E o que eu vou dividir em algumas partes para que você consiga compreender. Quem anota, e nós estamos colocando sempre aí nas redes sociais, a base da pregação, até para você não ter problema de estar depois observando isso. Vamos lá. Santidade é caráter. E isso é um fato. E quando nós falamos em caráter, nós falamos em firmeza. Santidade não é apenas você evitar um pecado público, ou evitar alguma coisa pública. Santidade, ela é manter a integridade, quando ninguém, absolutamente ninguém, está nos vendo, nos olhando, nos observando. Então isso é interessante. A intimidade, ela pode haver em público, não foi isso que Jesus proibiu. Pode sim haver intimidade em público. Inclusive a adoração. A adoração no templo era no público. Mas o que ele está dizendo é que aquilo que você faz em público, você também deveria fazer na intimidade. Ou aquilo que você faz na intimidade, consequentemente, você faz em público. Porque se você só faz em público, isso não é intimidade. Isso é hipocrisia. E isso é interessante. Porque a partir do momento em que eu tenho intimidade com Deus, que eu começo a ter uma vida com Deus, que eu começo a dialogar com Cristo e ter um relacionamento com Cristo, eu começo a me preencher. Eu começo a me santificar. Porque Ele me santifica. E eu passo a ter os seus pensamentos, as suas ideias. E o que tem acontecido, como foi falado durante esses dias todos? A igreja moderna tem muita dificuldade de orar, de estar na presença do Senhor, de buscar a santidade. Por quê? Justamente e exatamente como o presbítero falou ontem, por causa das ocupações. A pessoa, ela está distraída o tempo todo. E ter retidão, ter caráter é isso. Entrar no quarto é esquecer tudo. É largar tudo de mão, é deixar o entretenimento, é deixar as coisas, os problemas, tudo de fora. Aí você entra na presença de Deus e você se leva a Ele. Por quê? Porque Ele diz, com todo o coração. E muitas pessoas têm até entrado na presença de Deus, mas ansiosa demais, presa demais naquilo que não realmente nos leva a alguma coisa ou nos dá alguma coisa. Então essa pessoa não consegue ter vida com Deus. Não consegue ter vida de oração. Então hoje já temos muitas ocupações. Existem muitas pessoas que cantam na igreja, que pregam, que é crente há anos, que estão mortas espiritualmente, porque não consegue ter intimidade com Deus. E ontem foi falado, se o teu olho faz pecar, arranca ele. E essa é a questão. O que está atrapalhando você de ter intimidade com Deus? Muitas vezes nós olhamos para essa questão e não sabemos definir o que tem nos atrapalhado. E as pessoas que estão à nossa volta, elas estão vendo que está nos atrapalhando. Os nossos familiares estão vendo que está nos atrapalhando. Só que nós estamos tão envoltos neste engano, nós não conseguimos perceber. E quando nos fala isso, a soberba diz mais alto. E nós começamos a questionar, quem é você para me acusar? Mas a verdade é essa, que quando é pregado, quanto tempo tem que você não entra na presença de Deus e se derrama na presença de Deus? Na intimidade com Deus. O Salmo 51 diz assim, Salmo 51, verso 6, sei que tu desejas a verdade no íntimo, no coração me ensina, ou ensinas a sabedoria. Isso aqui está focando na santidade interna.
na oposição da aparência. E é interessante isso, presta atenção, vou repetir de novo. Sei que tu desejas a verdade no íntimo. Então muitas pessoas chegam e fazem aquela oração de religioso, ó Deus, amém, glória a Deus, ó, cura fulano, salva ciclano. Não, Deus quer ver aquela verdade no íntimo. Aquilo que está dentro de você, é você entrar na presença de Deus e se rasgar na presença dele, e ser transparente na presença dele. E é isso que falta para muitas pessoas. E como é que eu sou transparente na presença de Deus? Muitas vezes eu entro na presença de Deus, eu estou dando um exemplo, aplicando isso, eu falo, Senhor, me ajuda, Deus. Porque é difícil, eu não presto. Eu preciso da sua ajuda, da sua orientação. Eu falo de ser cheio do Espírito Santo, mas muitas vezes eu não sou. Eu falo em olhar para o que o Senhor fala, mas muitas vezes eu não olho. Então eu começo a abrir o meu coração na verdade diante de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiando. Eu não estou falando só de confissão de pecado, não, que nós nem lembraríamos todos os pecados que nós fizemos. Mas eu estou dizendo de sermos verdadeiros. Muitas vezes eu entro na presença de Deus e eu não tenho nada para falar. Eu não fico inventando. Tem gente que fica inventando. Tem gente que pega um caderno e fica ali falando. Não. Eu fico em silêncio na presença de Deus. Falo, Deus, quando eu entro na sua presença, é isso que a Bíblia diz, sejam poucas as tuas palavras. Porque Deus está nos céus e você na terra. Então eu fico ali ouvindo, ou tentando entender o que Deus está falando comigo. E fica ali um momento, um tempo. E isso é interessante. E ele está dizendo, no coração me ensinas a sabedoria. Então quando eu paro para ter intimidade com Deus e entrar na presença de Deus, ele começa a me dar o espírito de sabedoria. Nesse ano passado nós pregamos umas 3 vezes aqui, Provérbios capítulo 1, que fala sobre isso. E derramarei sobre vocês o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras, se vocês derem crédito. Mas ele está dizendo, mas eu falei, vocês não deram ouvidos. Vocês orarão a mim, buscarão a mim, também eu não ouvirei vocês, porque vocês rejeitaram o meu conselho. Então a palavra de Deus está dizendo que quando eu entro na presença de Deus, com verdade, ele me dá sabedoria, ele me dá entendimento. E é o que muitos aqui não estão tendo para resolver essa condição espiritual da vida. E muitas pessoas aqui estão afundadas espiritualmente, atoladas espiritualmente. Sabe qual que é o pior disso? Elas não conseguem perceber. Mas sabe o que indica isso? Sabe qual que é a seta que indica isso? É a sua vida com Deus. É o seu momento com Deus, é a sua intimidade com Deus. Como é que está a sua intimidade com Deus? É isso que indica. Não adianta você ler a Bíblia toda. Todo dia eu leio o meu devocional. Não adianta, irmão, ler devocional sem intimidade. Não adianta ler devocional sem ter um momento com Deus. Não adianta você estudar a Bíblia, fazer curso e curso teológico, ir em campanhas e campanhas, se você não tem intimidade com Deus. E esse é o problema. E ter intimidade com Deus é passar a se relacionar com Ele. E dentro desse relacionamento você passa a conhecê-lo. Você passa a entender a sua vontade. Porque Ele te dá, dentro dessa verdade que o salmista fala, Ele te dá a sabedoria para que você compreenda Ele. E a Bíblia diz, andai e crescei em conhecer o Senhor. Então nós vamos conhecendo Deus na intimidade. É na intimidade que nós nos relacionamos e conhecemos as pessoas. E é na intimidade que nós começamos a conhecer Deus. Porque Deus, Ele não olha, eu citei aqui Samuel 16, salvo engano, não me lembro, é 16 mesmo, fala sobre a escolha lá do rei 16, fala que Deus não olha como homem, Ele olha para o coração. Se eu não me engano, versículo, se não for o 6 ao 7, se o irmão colocar aqui o 6 ou 7, amém? Ele olha, isso é interessante. Aí, muitas pessoas não entendem isso. Deus não está olhando o estereótipo, o que você pode oferecer para Ele. Deus não está preocupado com isso. Samuel, esqueceu aí, irmão? 1 Samuel 16, amém? E isso é interessante, porque se a sua vida de oração, ela não tem vida de oração, você perde totalmente a referência, a leitura, e você vira um estereótipo. E muitas pessoas estão dentro desse estereótipo fazendo uma apresentação mentirosa do que não é. E
1 Samuel 16, 6. Versículo 7, né? Versículo 7, por favor. Aí, irmão. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei, eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. É aquilo que nós falamos quarta-feira. O Senhor sonda o coração, vai lá no coração. E o que há de verdade nisso? É um religioso vazio, que não se encontra com Deus. Tem muitos crentes, isso aí é um sacrilégio, eu costumo dizer, que estão na igreja há anos e nunca tiveram um encontro com Cristo, nunca tiveram um momento com Deus, nunca tiveram um relacionamento profundo com Deus. São bons religiosos, mas não vivem esse relacionamento. E eles vivem em cima da ponte, a qualquer hora eles caem, porque são sustentados por argumentos humanos. E as palavras de sabedoria humana, elas não podem promover em você intimidade, ou elas não podem te levar à verdade do Evangelho. É o poder de Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios. E quando eu vim ter convosco, eu não vim com palavras de sabedoria humana, mas eu vim em demonstração de espírito e poder, para que a sua fé não se apoiasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. E muitas pessoas aqui não entendem isso, porque quando você se apoia na sabedoria do homem, você fica procurando uma pregação bem falada, falha em algum tipo de falha, você começa a olhar as questões, mas quando você vem pelo poder de Deus, Deus te leva a uma condição além, Ele te leva além. Quando você tem intimidade com Deus, Ele te sustenta além, Ele te conduz além. E é o que está acontecendo, pessoas bambeando, caindo, desanimadas, frias espiritualmente, pessoas que não têm mais ministérios, pessoas que aquilo que tem está sendo tirado, e até o que tem está sendo tirado, o que não tem está sendo tirado, justamente porque se apoiam na sabedoria do homem e não no poder de Deus. O poder de Deus nos leva o quê? A uma visão mais profunda. O poder de Deus nos sustenta. O poder de Deus nos leva a um relacionamento mais profundo. O poder de Deus nos mostra, nos revela quem é Cristo. O poder de Deus não nos baseia na religiosidade ou naquilo que é a aparência humana, mas Ele nos conduz a um relacionamento profundo com Deus. Então, meu relacionamento com Deus não depende do que o irmão fez por mim ou faz para mim. E é o que tem acontecido. Não depende se eu tenho ou não alguma coisa, se me deram ou não alguma coisa. Depende do que Jesus me condiciona a fazer. E isso é interessante. Eu falei, a primeira coisa é a santidade. A santidade é caráter. A segunda coisa, eu vou correr porque senão não dá tempo. O poder da porta fechada. A disciplina. Fechar a porta significa o quê? Fugir das distrações. E o que tem te distraído é aquilo que foi focado aqui, que tem que ser focado. Então eu tenho que fazer o quê? Deixar de ouvir o barulho do mundo. Aquilo que as coisas têm falado comigo. Jesus, antes da oração, ele fala sobre ansiedade, lá em Mateus. E ele nos condiciona a não andarmos ansiosos. Por quê? Porque o dia de amanhã pertence ao seu próprio mal. Porque a ansiedade me prejudica, eu não consigo focar, eu não consigo entrar em espírito, eu não consigo confiar em Deus. As distrações. A palavra de Deus diz, não se metais nas coisas, o homem de Deus não pode se meter nas coisas deste mundo. E muitas pessoas estão afundadas e atoladas nas distrações. Então elas não conseguem conhecer o poder da porta fechada. Ou seja, quando você entra por aquela porta que seja, ou na porta do seu quarto, um momento com Deus, e consegue levar o seu pensamento a Deus. As pessoas estão dispersas, distraídas. Você pode prestar atenção. Você fica horas e horas e horas e horas e horas e horas distraído. Mas você não consegue ter um momento com Deus.
E às vezes seu momento com Deus é um momento totalmente distraído. Você não consegue ter aquele momento de intimidade, de conversa com Deus. E isso vai nos atrapalhando, vai tirando o foco, vai nos moldando. E a santidade, ela exige de nós, quando Deus nos separa, Ele exige de nós que nós o busquemos com todo o nosso coração. E é por isso que pessoas aqui deixaram de ter experiências profundas com Deus. E nesse ano, qual foi a experiência que você teve com Deus? Qual foi o momento que você sentiu a presença de Deus na sua vida e falou: Deus, eu estou aqui, eu não preciso de mais nada. Qual foi o momento que você entrou na presença de Deus e não quis mais sair? Qual foi o momento que você sentiu ansiedade de encontrar Deus, de estar com Deus? Esse é o poder do Evangelho. Ele nos leva a essa condição. Ele nos leva a ter uma intimidade. Quando você vai num lugar santo, é o que a música está dizendo, você não sabe ir em outro lugar. Você não quer saber de outro lugar. Sabe por que você foge da intimidade com Deus? Você perde, as distrações te tiram, porque talvez aquilo causa muito mais coisas em você do que realmente está ali na presença de Deus. Por quê? Porque talvez você nunca esteve na presença de Deus. Talvez o que você viveu foi uma religiosidade emotiva. Você passou por um emocional. Então qualquer coisa te abala. Qualquer coisa te desanima. E eu não estou dizendo que aquela pessoa que já foi no lugar santo, ou tem intimidade com Deus, ela não desanima. Mas ela fica: meu Deus, eu tenho que voltar. Meu Deus, eu tenho que ir lá, eu tenho que estar na presença de Deus. E ela não troca isso por nada. Nós temos observado isso hoje. As pessoas estão trocando a intimidade de Deus pelo cansaço. Eu estou muito cansado. Cansado para ter vida com Deus. Cansado para participar de um momento com Deus. Mas não está cansado para levantar no dia 4 horas da manhã. Porque você vai ter sua recompensa no final do mês, material. Está cansado, vou embora porque eu estou cansado. Chega em casa, até de madrugada, vendo filme. Distrações. E por quê? Tem 2 motivos. Talvez você esfriou espiritualmente. Deu atenção para as distrações e realmente entrou dentro de uma frieza. Segundo motivo, talvez você nunca conheceu uma intimidade com Deus. Então, tanto faz. Você ir ou não ir, tá ou não está, porque você não sabe o que é isso. Então, a porta fechada tem esse poder. Eu me lembro um dia que eu estava no quarto e eu orei assim, eu não lembro se foi no quarto ou em casa. E eu falei assim: Deus, o Senhor me perdoe, isso tem muitos anos. Mas foi bem no início mesmo. Eu falei assim: eu não consigo acreditar. O Senhor me perdoa, mas eu sou muito incrédulo. O Senhor me perdoa, mas eu estou falando aqui, eu estou parecendo até doido, porque talvez às vezes eu penso que eu estou falando sozinho. Mas se o Senhor realmente de fato é Deus, existe, eu falei, oração de idiota, de quem não conhece. E eu falei: Deus, o Senhor existe, então o Senhor me mostra o caminho. E Deus começou a falar comigo de uma forma estranha, diferente, pela palavra, mas foi diferente. E Deus começou a falar comigo, eu me lembro, e isso é criancice, não que isso vai funcionar com você. Não leva isso para a sua vida. Eu tinha uma biblinha assim de promessa, quem lembra dessas biblinhas de promessa? Lá em 1990 e alguma coisa. E aí eu falava assim: Deus, eu devo ir aqui. E quando eu abri a Bíblia, eu falava: irmão, não ande no caminho dos escarnecedores. Falei: isso aqui deve ser, todos os textos devem estar parecidos com ele. Tirava outro, falava: esse caminho não sei o que. Eu falei: não é para mim mesmo não. E eu falava: Deus, eu devo ter uma vida com o Senhor. Aí eu tirava: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Eu falei: meu Deus está falando comigo através da palavra, porque eu era menino, recém-nascido, criancinha. E aí ele começou a falar naquilo, eu comecei a meditar na minha palavra, eu comecei a olhar aquilo. E é interessante isso. Então eu comecei a depender de Deus, porque começaram a acontecer coisas
de Deus na minha vida. E essas coisas começaram a acontecer a partir do momento que você começa a ter intimidade com Deus. Esse é o poder da porta fechada. Mas tem gente aqui que há anos não ora. Há anos não ora. O que fazem é uma reza braba ainda. Reza brava. Que não passa desse teto. Muitos fazem até macumba na oração. Pede a Deus, toca naquele cara lá. Toca naquele lá. Deus, leva meu marido. Leva minha esposa. Ó Deus, não aguenta essa pessoa não. O Senhor podia mostrar para ela. Tocar nela. É verdade, macumbeiro. Desejando mal para os outros. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Não conhece Deus. Não sabe quem é Deus. Lá no Salmo 105, versículo 4, diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. E isso não é um dia, como você fez esse ano. Aí eu estou sendo profeta na sua vida. Um dia na semana, uma vez ou outra na vida. Tem gente que só fala com Deus aqui na igreja, no domingo. Algumas pessoas 2 vezes por semana. Mas não buscam a Deus. E buscar aqui é clamar a Deus, é invocar a Deus. Não é simplesmente chegar na presença de Deus como se ele fosse mais um. E como você tivesse um senhorio sobre ele. Ó Deus, eu queria dizer para o Senhor, orientar o Senhor, que eu tô meio assim esses dias. Tem pessoas que querem orientar Deus. E é por isso que Deus estabeleceu sua palavra. Porque diante da sua palavra eu busco. E diante da tua palavra é gerada em mim fé. E eu consigo entrar na presença dele com ousadia. Baseado não no que eu penso, não no que eu creio, mas naquilo que a palavra do Senhor está me dizendo. Tem pessoas que entram na presença de Deus e buscam Deus, não é porque querem ter intimidade com Ele, mas é porque tem medo. Isso, Jó era um. Jó orava continuamente a Deus pelos seus filhos. E a palavra de Deus fala que Jó era um homem que temia a Deus, capítulo 3, versículo 25. Jó orava, e aí quando acontece tudo com ele, ele fala: o que eu mais temia, eu tinha medo, me aconteceu. E tem muitas pessoas aqui assim, que oram com medo, não oram porque conhecem a Deus, não oram porque se relacionam com Deus, não oram porque adoram verdadeiramente a Deus, oram por medo. E medo de quê? De perder alguém, medo de ir para o inferno. Mas buscamos a Deus, como diz o salmista, buscar o Senhor e a sua força, buscar a sua face continuamente. Nós buscamos a Deus continuamente porque queremos nos relacionar com Ele. Tem pessoas que se relacionam com Deus para fazer pedidos. Ó Deus, me dá isso, me dá aquilo, mendigo. Eu me lembro um dia que eu fui pregar numa denominação, eu falei: qual é o tema? O pastor falou: é livre. Eu falei: então tá. E eu orando a Deus, era uma igreja que tinha muita revelação, revelamento. E eu falei assim: o tema vai ser mendigos espirituais. Aí eu falar, o tema foi filhos ou mendigos. Porque o mendigo vive para ou me dá, ou eu quero, ou me dá, é ou não é, ou me dá. O filho não. O filho participa. Amém? E eu virei e falei: tem um monte de mendigo aqui na igreja. E só veio aqui para pedir. O filho se relaciona. Amém? O filho tem intimidade. Imagina um mendigo entrar na sua cozinha, né? Vai lá, deita na sua cama. Imagina, irmão Wesley. O mendigo chega lá todo do jeito que ele está e deita na sua cama. Aí você fala: não, mendigo, pode ficar aí. Não. O filho deita na cama, é ou não é? O filho entra, faz, tem liberdade. Mas agora fica algum tempo, eu sempre digo isso. O pai que não convive com o filho não pega aquele amor paterno. Verdade. Não pega. O homem é racional. Então fica diferente. Aí você chega um cara de 25 anos, mas fala: eu sou seu filho. Olha, opa. Eita, o irmão até me olhou. Oi, peraí, meu filho? Aí vem me dar um abraço aqui, pai. Estranho, né? Meu filho? Então esse é o problema da igreja. Nós ficamos distantes do Pai.
E depois queremos chegar na presença dele como se nada tivesse acontecido. É continuamente, está dizendo. E é interessante que ele está dizendo, buscar o Senhor e a sua força. E eu sempre estou falando isso aqui, não é a nossa força, irmão, não é a nossa capacidade. Oração é dependência. Sabe por que você não ora? Porque você é orgulhoso, você é soberbo. Você sabe demais, você conhece demais. Então você não precisa entrar na presença de Deus e falar, Senhor, qual que é o rumo, qual que é a direção que o Senhor quer que eu tome? Então na força do seu poder é a fraqueza do meu e na força do dele. Então quando eu sou fraco, eu entro na presença de Deus e eu dependo de Deus. Mas eu não entro na presença dele só para quando eu precisar. Eu entro na presença dele continuamente. E esse é o poder. Então, Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantar de madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem fazia isso? Jesus. Tendo levantado de madrugada, saiu. Qual foi a última vez que na madrugada você entrou na presença, perdeu o sono? Vamos lá. E diante da perda do sono, você entrou na presença de Deus. De verdade. Qual foi? Eu não estou dizendo, porque isso é uma condição que a igreja deveria ter. Ore, faça a leitura da história da igreja, dos grandes homens de Deus. Eles tinham vida de oração, irmão. Eles tinham vida com Deus. Qual que é a diferença? Eu sempre parava para qual que é a diferença desse cara? Que ele fala assim, que ele fala assado, que ele faz isso, que ele fez isso. Qual é a diferença dele? Ele era muito inteligente, aí eu vou estudar a biografia do rapaz. Aí eu vou ver, não, é porque ele estudou lá em Oxford, estudou em Harvard, estudou não sei aonde. Não! É porque ele tinha vida de oração. Ele tinha vida com Deus. Ele imitava Cristo. Ficava preocupado, orava sempre, continuamente. E tem muita gente aqui cega, que está virando inimigo de Deus, como foi bem falado na quinta-feira. Está virando inimigo de Deus. Porque não tem andado como Cristo andou. Agora presta atenção, irmão, presta atenção nisso aqui. Cristo, ele era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele era o Salvador, sim ou não? Sim. E ele se retirava para orar. Pô, vou falar uma coisa para você, eu me sinto merda. Tem gente que não gosta dessa palavra aqui, mas eu falo. Quando eu olho, eu falo, se Cristo precisava orar, ou ele saía para orar, sendo cheio do Espírito Santo, plenamente, quanto mais nós. E esse é o problema. Tem pessoas aqui que não entenderam isso. E aí vive uma religiosidade vazia, uma religiosidade falsa. Vive uma hipocrisia, vive uma manifestação errada. E aí você vai ficando mais distante cada vez mais. E aí vir na igreja se torna um hábito. Daniel, ele, diante das tribulações, das dificuldades, de toda a imposição que foi colocada sobre eles, ele tirava um momento, 3 vezes ao dia, para estar no quarto com Deus. E houve vidinha problemática, mas ele estava ali na presença de Deus. E essa que é a questão. Se a igreja não estiver tirando tempo com Deus, tempo para intimidade com Deus, irmão, não adianta. Você pode até receber uma bênção de Deus, mas isso é coisa de mendigo. Você vai receber uma coisa ali, mas você nunca vai ser filho de Deus. Você nunca vai ser verdadeiramente viver experiências profundas com Deus. A igreja precisa viver experiências profundas com Deus. Existem pessoas, pregadores, existem pastores, existem cantores que estão na igreja há anos. Existem crentes de 40, 50 anos de igreja que nunca teve uma experiência com Deus. E Deus não é baseado em palavras humanas. Aí essas pessoas se tornam medíocres, porque o seu olhar passa a ser um olhar natural, um olhar de um morto. E essa pessoa, uma das características dela é perder a esperança. Ela perde totalmente a esperança. Porque quando você deixa de se relacionar com Cristo na intimidade, você perde totalmente a sua semelhança.
a sua comunicação, a sua orientação, a sua direção. E muitas pessoas aqui têm se direcionado pela sua mente. Então, se Cristo não está dentro do processo de santificação, não existe santidade. O que você está vivendo é uma religiosidade vazia. E você bate no peito e diz, é isso, está errado assim, tem que ser assado. E o que demonstra que você está errado é a sua vida com Deus, é a experiência esse ano que você teve com Deus. Porque mesmo que às vezes a vida não foi tão boa, a gente não ganhou tanto, mas eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de relacionamento. Mas eu não deixei de me relacionar com meu Deus. Eu não deixei de estar com meu Deus. Isso é maravilhoso. Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10, o caráter provado da solidão. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. E é assim que funciona. Você dá o tempo que sobra. E você precisa organizar esse momento com Deus. Tirar as distrações e começar a ser fiel naquilo que Deus tem chamado você. E uma das coisas que Deus exige do povo dele, fidelidade, é momento com Ele, é intimidade com Ele. Amém? Quem investe tempo no secreto é investido por Deus. Deus investe nele. Você pode ver, olha a Bíblia, começa a ver a Bíblia. As pessoas que tinham um momento com Deus, tempo com Deus, Deus começava a levar essas pessoas para experiências profundas. Por que você não tem experiência profunda? Porque você não investe tempo em Deus. E esse é o problema. E Deus te leva a um patamar, mesmo você pode ser a pessoa mais torta do mundo. Se você tem vida com Deus, Deus vai te levando, vai te endireitando, vai te costurando. E quando você vai nessa intimidade com Deus, é um lugar que você não quer sair mais. Claro que nós podemos às vezes esfriar, nós temos o exemplo de Davi. Davi, ele está ali, na presença de Deus, vencendo guerra toda vez, e no sacerdote falou, nós vamos para a guerra, orar e tal. De repente ele está ali, na dele, sem fazer nada, né? Braço cruzado, tirando um ano sabático, descansando. De repente acontece tudo o que aconteceu, Davi peca, Davi erra. E quando a gente pega, a gente erra, a gente meio que fica insensível. Aí a pessoa chega na gente e fala, rapaz, você não está errando não? Ele falou, eu? Não, mas qual o problema? Eu sou o rei, né? A gente fica meio orgulhoso, soberbo. Aí tem gente que até tenta abrir os nossos olhos, mas o nosso orgulho, a nossa soberba, chegar num rei e falar com o rei que ele está errado é complicado. Às vezes olhando para você, e eu falo até de mim para com você talvez, eu tenho dificuldade de falar com você, que você não escuta. Imagina sua esposa, seu esposo, muita dificuldade de falar que você está errado, porque você está soberbo, você está grandão. Então se falar aí para você não sabe. Você não sabe quando eu pego meu carro aqui, esses dias eu declarei isso. Falei assim, ó, pode perguntar para um reformado. Vai dar problema isso aí. Que dificuldade que esses caras têm de orar. E o bom do pentecostal é que ele ora. Amém? Mas o pentecostal não tem o conhecimento que o reformado tem. Aí, bananou. Tem que ser um equilíbrio. Aí o cara perguntou para o outro, numa entrevista, para um reformado, que é muito conhecido no Brasil, e qual é o momento que você ora? Eu acho que bateu aquele negócio. Eu não posso mentir aqui ao vivo. Falar, eu oro quando eu estou indo para o serviço de carro. Toma vergonha na sua cara. É o tempo que sobra. Então, muitas vezes, nós não conseguimos entrar, nós até praticamos bem os afazeres religiosos, mas não temos vida com Deus de verdade, de entrar na intimidade e ter vida com Deus. Então, nós ficamos insensíveis. Aí as pessoas chegam em nós e falam as coisas, nós não conseguimos entender nem compreender. E aí todo mundo começa a ser errado. E até a palavra que é para me curar, que é para mostrar para mim, ela se torna ruim. E eu começo a pegar aquelas palavras para atacar as pessoas. E não para ter vida. E não para ter intimidade, não para conhecer Deus. Eu começo a estudar a palavra não para conhecer Deus, eu começo a estudar a palavra para ganhar os debates.
para conversar melhor com as pessoas, para falar para as pessoas que elas estão erradas. E Davi estava mais ou menos nesse caminho. Mas Davi já esteve no lugar de intimidade. Ele já esteve na presença de Deus. De repente o homem chega nele e fala: Davi, tem um homem assim, assim, esse homem tem que morrer. Esse homem é você. Aí no Salmo 51, verso 10, que eu sempre cito aqui, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele confessa o seu pecado. Ele começa a falar para Deus na intimidade. Aí o que ele faz? Diante do entendimento do pecado, ele volta para a intimidade. Isso é interessante. E quando ele volta para a intimidade com Deus, Deus começa a abrir os olhos dele e mostrar que ele está errado. Como Deus tem esfregado na cara de alguns, dizendo: você não ora mais, você não busca mais, você não tem entrado mais na presença de Deus. E Davi começa a falar ali com Deus: Deus, me perdoa, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. E ele começa a dizer: Senhor, não retire de mim o teu espírito, não retire de mim a tua salvação. Pequei, somente contra ti pequei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e me renova com o espírito inabalável. Para quê? Para ser especial? Não, para que eu possa propagar a tua mensagem, para que eu possa falar para as pessoas que o Senhor é real, que o Senhor existe. Então, uma das características de uma pessoa que tem intimidade com Deus é amar o seu semelhante, é querer que ele tenha o mesmo. E é por isso que virou indiferença hoje. É por isso que não há mais unidade entre muitos aqui hoje. Porque eles perderam a intimidade, o relacionamento. Eles se afundaram no orgulho e no ego. Eu preciso voltar. Isso é interessante. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é que eu vou esperar uma semana, vou caminhar daqui até lá no templo de Jerusalém, oferecer um sacrifício, vou daqui em Trindade fazer uma oração. Não, é agora, é hoje. É pedir perdão do quê, Senhor? Pedir perdão não é de todos os pecados, ou pontuar pecado, não estou falando disso, é pedir, Senhor, perdão por não ter estado na tua intimidade nesse ano que passou. Perdão por ser indiferente ao seu chamado. Perdão por não entender. Perdão por estar frio espiritualmente e não conseguir. E aí você pode chegar em Deus e falar: me renova, Deus. Renova a minha vida. Mas é pedir com fé, irmão. E aí entra a violência. Há muito se faz violência para entrar no reino dos céus e é só os valentes que se apossam dele. Aí Jesus já ganhou a guerra, Jesus já ganhou, nele somos mais do que vencedores. Agora a responsabilidade é sua, de tirar as distrações, para que você possa ter intimidade. E no começo vai ser difícil, você começa a travar uma guerra. Você quer falar, você quer ir, mas o seu corpo não quer, a sua mente não quer. E essa é a questão. Nós estávamos numa visita hoje, nós estávamos falando justamente sobre isso. O que Billy Graham falou sobre uma pessoa na frente dele. Ele falou assim: ó, eu cairia, eu pecaria. E é por isso que eu fujo disso. Eu fujo da aparência do mal. Então eu tenho que começar a correr. Eu tenho que começar a caminhar em direção a Deus e fugir daquilo que me tira da presença de Deus. E a minha oração tem que ser essa: Senhor, cria em mim um coração puro, limpa-me. Tua palavra me limpa. Coloca em mim um espírito inabalável. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Onde eu não vou para um lado e nem para o outro. Que eu me firme. Que eu consiga. Que eu caminhe. E essa deve ser a nossa oração. Jesus, ele diz assim: vocês são maus. E vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, sendo bom, não daria o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem? Então é por isso que eu peço: Senhor, me encha do teu Espírito, Deus. Nada além disso. Eu nunca pedi para o Senhor: Senhor, isso. Não, me encha do teu Espírito, Deus. Porque o teu Espírito vai me fazer entender quem é o Senhor. O teu Espírito vai me fazer sair
desse isolamento. Seu Espírito é que vai fazer andar e caminhar em direção ao Senhor. É o teu Espírito. Então preste atenção nisso, irmão. Você precisa voltar. Como eu falei, eu sei que muitos não vão entender isso. Mas, deixa eu explicar uma coisa para você entender, irmão. Estou terminando, tá? Agora. Aquilo que você faz aqui na igreja representa aquilo que você faz no seu quarto. Quem ora no quarto, ora na igreja. E às vezes você ficar indiferente, sem disciplina aqui, irreverente, é porque talvez no seu quarto você não está tendo essa intimidade. Isso é um fato, não adianta você discutir. Tem gente que não consegue orar na igreja, no lugar de oração. Quando o pastor fala, vamos ficar de pé e vamos orar, a pessoa não consegue entrar na oração. Ela não consegue desenvolver a oração. A distração, qualquer barulhinho, qualquer coisa distrai ela. Tem gente que vem com o cônjuge e fica abraçadinho com o cônjuge ali, esquece isso, irmão. É você e Deus agora. Você fala, eu e Deus nesse momento. É intimidade. Por que eu falo fecha os olhos? Porque quando eu fecho os olhos, eu esqueço as distrações. Eu não vejo a movimentação. Aí você pergunta para uma pessoa que tem oração na igreja, o que aconteceu de errado na igreja? Ela nem sabe. Sabe por quê? Porque ela está orando, ela está buscando a Deus, ela não está preocupada com isso. Ah, você viu o irmão fazendo gracinha, fazendo isso? Não, não vi. Ela é informada só, porque ela veio para o lugar de oração orar. Amém? Mas se ela também, presta atenção, se ela também só faz isso aqui, ela é hipócrita. Porque aquilo que você faz aqui, você deve fazer na sua casa, no seu quarto, na intimidade. E pode falar uma coisa, irmão, a igreja não precisa de mais dinheiro. A igreja não precisa de mais organização, a igreja precisa de vida de oração. Porque quanto mais vida de oração você tiver, mais fiel você vai ser. Mais chegar perto de Deus você vai ser. Mais fácil de lidar com você vai ser. Ah, vamos fazer um curso aqui de boas maneiras. Não, você precisa se encher do Espírito. Porque quanto mais perto de Deus você tiver, irmão, menos problemas você vai me dar e vai me trazer. Quanto mais perto de Deus você tiver, mais pessoas virão através da sua vida. Porque elas vão olhar para a sua vida de oração, para a sua vida e vão falar, eu quero essa vida também. Eu quero conhecer esse Deus também. Eu quero conhecer também. Me diga, quanto tempo tem que você não ora? Coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Eu queria que todos fechassem os olhos, menos aqueles que têm uma criança que não tem como tirar os olhos. E se você não tem nenhum problema nas pernas, eu gostaria que você ficasse de pé. Amém? E eu gostaria que você levasse o seu pensamento agora a Deus. Não depende de mim, meu ponto acabou aqui agora. Eu falei a palavra. Como eu queria, irmão. Eu sei que isso é impossível, mas como eu queria entrar na tua mente, sacudir a tua mente e dizer, irmão, entenda isso. É melhor a presença de Deus, a intimidade com Deus. É melhor um momento na presença de Deus, falando com Deus, do que 1000 anos lá fora. Como eu queria, irmão, mas eu não posso. Então a única coisa que eu faço é orar, Deus. É orar pedindo a presença de Deus sobre a minha vida, sobre os meus. E o que eu posso declarar é o que o Davi declarou. Renova-me, Senhor. Coloque em mim, Senhor, um espírito inabalado. O que eu posso dizer, Senhor, nos demais, Senhor, da tua presença, Deus. Nos demais, Senhor, desse momento de intimidade, Deus. Se você entrar neste lugar de intimidade, meu irmão, você nunca mais vai querer sair de lá, meu irmão. E é por isso que eu te chamo para esse lugar, irmão. E você vai travar uma luta agora contra a incredulidade, contra a sua mentalidade, contra o cansaço, contra as circunstâncias. Você pode entrar na presença de Deus essa noite
E você pode entrar nessa luta, nessa guerra. Ó Deus, nós não queremos, Senhor, atrapalhar a manifestação do Teu Espírito. Mas nós, Senhor, como igreja, nós ministramos sobre a vida de cada pessoa aqui essa noite. Levante nesse lugar homens e mulheres que têm intimidade com o Senhor, Deus. Levante nesse lugar homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Deus. Levanta, Senhor, pessoas aqui neste lugar, nós dependemos do Teu poder. Aviva, Senhor, este lugar, Deus. Aviva, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva. Essa pessoa que está fria espiritualmente, Senhor, levanta ela em nome de Jesus. Essa pessoa que está morta, Senhor, ressuscita ela. Traz ela, Senhor, para esse lugar de adoração, o Santo dos Santos. Traz ela, Deus, para se relacionar contigo, Senhor. Traz ela, Senhor, para ser tratada como filho, na intimidade, Deus. Nós não podemos, Senhor, mas nós clamamos, Deus. Não retire, Senhor, o Teu Espírito, Deus. Coloque em nós, Senhor, nos encha, Senhor, da Tua presença, Deus. Nos encha do Teu Espírito, Senhor. Nos leva ao lugar santo, Deus. Nos leva, Senhor, a este lugar de adoração, onde nós podemos entrar sem reservas, Deus. Onde nós podemos descansar na Tua presença, Senhor. Onde nós somos saciados, Deus. Onde nós nos derramamos, Deus. Onde nós não temos reservas, Deus. Onde nós nos jogamos. Leva essa pessoa no lugar de adoração, Senhor, no lugar de intimidade, Deus. O que nós precisamos são pessoas que não só ouvem falar do Evangelho, Senhor, que não Te conhecem só de ouvir falar, Deus, mas que contemplam o Senhor. E o Senhor é Deus que desde Gênesis tem se manifestado na vida daqueles que Te buscam, Deus. O Senhor tem manifestado na vida daqueles que oram, na vida daqueles que Te buscam, e o Senhor fala isso. Aqueles que me buscam me acharão. E nós Te buscamos aqui essa noite, Senhor. Nós Te buscamos, Deus. Nós nos entregamos essa noite, Senhor. Nós nos rasgamos, Deus. Eu Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem Você. Ouço o Seu sussurro na brisa que vem do amanhecer, na dança do mar, na dança do mar. Ouço a sua